Quem são esses falsos mestres que são introduzidos e que chegam sem nós percebermos entre nós? Vamos perguntar ao Padre Carlos? Caríssimos irmãos e irmãs, o que falar dos falsos mestres mencionados nessa segunda epístola de São Pedro? Os falsos mestres, a própria palavra nos diz, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 20, diz a Escritura: de fato, se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam enredar e por ela são dominados, no fim, estão piores do que no começo. Os falsos mestres, na verdade, foram pessoas que tiveram uma experiência de Deus, passaram pela comunidade cristã, mas justamente porque não vigiaram, porque não cuidaram, não alimentaram a sua experiência real cristã, distorceram aquilo que aprenderam e estavam ensinando assim. Isso era um prejuízo muito grande para a comunidade. Interessante que, lembrando do que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, para agradar a Deus é preciso manter essa fidelidade no conhecimento e na experiência daquilo que se aprendeu, a pureza do ensinamento da palavra. Os primeiros ensinamentos dados pelos apóstolos, pela comunidade cristã, isso sim se deveria seguir. E não aquele pensamento, aqueles ensinamentos distorcidos por aquelas pessoas que se desencantaram, se desligaram da verdadeira instrução da comunidade cristã. Falsos mestres eram aqueles que não mais sabiam ensinar a pureza do Evangelho ou da palavra de Deus e que certamente estavam ameaçando os primeiros cristãos. Vamos pedir para o Padre Carlos que tipo de doutrina ensinavam esses falsos mestres? Debruçando na palavra do Senhor, Padre Carlos vem nos ajudar. Padre Carlos, por favor. Amados e amadas de Deus, o que dizer então sobre o ensinamento desses falsos mestres? O que eles ensinavam? Antes de fazer essa referência, mais uma vez eu tomo emprestado aqui a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, no versículo 9. Diz Paulo: como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Então, se algumas pessoas, mesmo que sejam cristãos, membros da comunidade, que estão distorcendo a pureza do ensinamento que vocês receberam, que não seja aceito, que seja excluído, como diz a palavra de Deus. E o que ensinavam esses falsos mestres? Já diz aqui 2 Pedro 2, a partir do versículo 1, como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós, dirá a palavra, haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas. E o mais grave, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. A principal orientação que esses falsos mestres davam era a negação da pessoa de Jesus, a negação do soberano. Atrevidos, como diz a palavra, e presunçosos, não receiam blasfemar contra os seres gloriosos, enquanto os anjos, superiores em força e em poder, não proferem contra eles sentença injuriosa perante o Senhor. Então, o principal ensinamento errado, distorcido que eles faziam para a comunidade, para os membros da igreja, era negar o próprio Jesus, o próprio soberano. E como já dissemos, foram pessoas que já passaram pela vivência da comunidade, mas que infelizmente voltaram a uma vida pagã de falsas concepções. Padre Carlos, muito obrigada. Nós precisamos do Senhor e de pessoas que estudaram a Sagrada Escritura para ir nos ajudando também a compreendê-la cada vez mais.